Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da Princesinha do Mar. Sábado ensolarado, dia 8 de junho de 2019. Estou aqui com Geraldo Rodrigues, que é o nosso operador, e hoje nós vamos fazer um programa diferente, que vai ser um programa sem um entrevistado, porque todos os nossos entrevistados que estavam acordados de participar estão envolvidos justamente com o tema que nós vamos tratar hoje, que daqui a pouco vocês vão saber qual é. Esse programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa ONG, e ele tem a direção geral, a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, de Sidney Timbó, e o jornalismo, a gente agradece a Milva Campos pela oportunidade da gente estar aqui discutindo saúde a cada 15 dias, aos sábados, nessa rádio super querida do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar o programa com a nossa música tema, que é a música do tema do Centro de Apoio ao Tabagista, que é a música Fumante, do juiz Rômulo Marinho. Vamos lá, Geraldo. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então, gente, essa música, ela sempre abre o nosso programa, porque é uma forma de mais leve da gente falar sobre os problemas provocados pelo uso do tabaco, né, pelo fumo, porque é muito árida essa questão. O cigarro, ele tem um impacto sobre a nossa sociedade muito grande, uma mortalidade imensa, e produz doenças em praticamente todos os nossos órgãos e além disso, ele devasta o meio ambiente e também devasta, de uma certa maneira, as economias dos países, né? O Brasil tem uma perda
anual pelo fumo, que chega próximo de 60 bilhões de reais por ano. Eu me lembro agora de uma decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana, em que vai possibilitar a privatização de subsidiárias das empresas estatais, e pelo que eu entendi, se privatizar tudo que está sendo pretendido, vai entrar para os cofres do governo federal, basicamente, 80 bilhões de reais. Quer dizer, o cigarro custa para o país quase isso por ano, além de matar 500 pessoas por dia aqui no país, pura e simplesmente pela decisão equivocada lá atrás, na adolescência, na infância, de se envolver com uma droga tão perigosa quanto a nicotina. Mas, voltando aqui ao tema principal do programa de hoje, hoje é o Dia Mundial dos Oceanos, e ele está dentro de uma semana que teve no dia 4, hoje é dia 8, no dia 4 teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o Dia Mundial dos Oceanos está inserido nessa semana, então, em que o ser humano está sendo instado a esquecer um pouquinho do seu umbigo e prestar menos atenção no seu próprio umbigo e pensar no planeta, né? Pensar no meio ambiente e, de uma certa forma, ver o que a gente pode fazer de diferente para alterar o que a gente está produzindo. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem que, do jeito que as coisas estão indo, que o planeta vai acabar. E evidentemente, isso aí é um erro de conceito básico, porque o que pode acabar, se a gente não alterar tudo que está sendo feito de errado, somos nós, não o planeta. O planeta persistirá sem a nossa presença, da mesma forma que ele já existia antes da gente ter nascido. O dia de hoje, portanto, é um dia super importante, porque ele traz à tona de uma forma, talvez nunca como antes, nunca dantes, a preocupação que nós precisamos ter com o que a gente está fazendo com os mares. Não só a gente fala em oceano, mas isso se aplica também aos rios, às lagoas, aos lagos, porque essa poluição, a poluição que a gente está produzindo vai acabar desaguando nos oceanos, mas ela vem pelos seus afluentes e quem bota o material poluente nesses afluentes somos nós, né? Nós individualmente e nós coletivamente. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, uma ONG chamada RUT, R-O-U-T-E, RUT, no caso RUT Brasil, fez um evento que pretende entrar para o livro dos recordes como o maior evento de limpeza de praia da história do mundo. O evento foi na Barra da Tijuca, eu estive lá presente hoje mais cedo, e ele pretende-se ter reunido 18 mil pessoas num abraço fraterno à praia da Barra da Tijuca, desde o seu início até o Recreio dos Bandeirantes. Provavelmente esse evento de hoje vai estar aí nos jornais, nas revistas. Provavelmente vocês terão a oportunidade de ver as imagens, e mesmo também no site da RUT Brasil, que é rutbrasil.org.br, www.rutbrasil.org.br. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar ainda nessa ONG, não é a única, existem outras ONGs, felizmente, preocupadas com a questão do meio ambiente. E eu gostaria de pedir ao Geraldo se ele tem a fala do Rafael, que mandou para a gente. Eles, inclusive, viriam aqui ao programa hoje, mas justamente por causa do evento, e o evento se encerrou praticamente na hora que o nosso programa se iniciaria, eles muito gentilmente, dois representantes da empresa, da ONG, mandaram mensagens para a gente passar aqui ao vivo para vocês. Então eu vou pedir, ver se o Geraldo Rodrigues já está com a fala do Rafael Rosa, diretor de comunicação da RUT,
e depois a gente vai mostrar a fala da Gláucia Olivato. Então, primeiro o Rafael explicando o que é a RUT Brasil. O que é a RUT? O RUT é uma organização que ela foi fundada em Florianópolis no ano de 2011, com a missão de ser uma rota de soluções para os problemas do descarte incorreto dos resíduos em ambientes naturais. Atualmente o RUT ele tem base em Florianópolis, no Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, San Diego, na Califórnia, e em Portugal, em Lisboa, Portugal. São Paulo, estamos quase... Fala do Rafael mostra aí é uma ONG com espaços aqui no país. Eu não sei, mas me parece que tem muito a ver com a participação de surfistas de Santa Catarina. E o Geraldo vai tentar botar uns vídeos sobre essa RUT. E também a gente tem uma fala da Gláucia Olivato, que esteve hoje lá no evento na Praia da Barra da Tijuca, e vai falar um pouquinho da sua experiência, como é que foi para ela esse evento de hoje. Gláucia Olivato. Um minutinho. É áudio? É áudio. Tá. Olá, pessoal, eu sou a Gláucia Olivato, eu sou voluntária na área de pesquisa do RUT. Hoje nós viemos aqui com o propósito de verificar microplásticos na areia da praia e foi muito interessante que nós pudemos conscientizar alguns voluntários que não conheciam a temática. Então, através de um protocolo de amostragem que elas trabalharam, né, foram 9 voluntários, eles aprenderam, né, algo que eles não sabiam e eles conseguiram ver na prática a presença de microplásticos na areia. Então, além desse dado, né, que a gente levantou, né, dessa informação, dessa pesquisa que a gente aplicou, que agora eu vou trabalhar em laboratório, tentar quantificar essas partículas, também trabalhamos a ciência cidadã, conscientizando os voluntários, né, sobre essa temática dos microplásticos. Fala sobre o movimento. Hoje foi lindo, foi maravilhoso, emocionante. Nós tivemos 18 mil pessoas presentes e conseguimos concluir nosso objetivo, nosso propósito, que era dar aquele abraço, né? E com certeza nós atingimos aí um grande público que hoje viu o nosso apelo para conscientizar as pessoas, né, sobre o problema da poluição plástica nos oceanos. Então, esses dois foram os representantes da RUT Brasil, essa ONG que está trabalhando a conscientização das pessoas, das populações, sobre a questão da poluição por plásticos nos oceanos. A entrada do CAT, né, da nossa ONG, com esse tipo de preocupação, partiu de uma constatação. A nossa preocupação com a saúde do fumante nos levou a estudos, por exemplo, sobre a questão do filtro do cigarro, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de guimba, né? Aquela sobra do filtro com um restinho de cigarro queimado, e São Paulo, por exemplo, chama-se bituca. E o mundo, o planeta, quer dizer, os seus habitantes produzem uma quantidade impressionante de bitucas, algo em torno de 6 trilhões de bitucas. E desses 6 trilhões de bitucas, 4 trilhões são descartados no meio ambiente sem nenhum cuidado com a proteção do meio ambiente, né? Olha, nós temos uma ouvinte aqui que quer dar uma opinião, quer participar do nosso programa. Quem tiver interesse, ligue para 3649-3411 e a gente bota no ar ao vivo aqui sua pergunta, o seu comentário. A Filomena já está podendo entrar no ar? Fala, Filomena. Oi, professor. Que prazer. Recebi um recado do Israel, que você estava aí na rádio, e ele me deu o telefone da rádio. Tudo bem, minha querida? Porque eu não consegui entrar no meu WhatsApp, tá? Sim. Você está a par do tema do nosso programa de hoje? Não. Então, o tema do nosso programa de hoje é uma referência ao Dia Mundial dos Oceanos. A gente está... dos oceanos, a gente o Dia dos Oceanos. está trabalhando a questão dos plásticos que são descartados no meio ambiente.
Bom, não, eu só queria te dar um abraço, Sim. dar parabéns pelo tema, pela palestra. Sim. E ele disse que você nos convidou para ir aí fazer uma entrevista com você, uma coisa assim, né? Isso, querida. Vocês são pessoas assim que já estão morando no meu coração. Eu conheci Filomena, para os ouvintes entenderem, num evento de uma escola pública aqui do Rio de Janeiro. Foi muito bom aquela nossa palestra. Isso, lá, né? Eles estão preparando pessoas carentes para prestar o vestibular, para fazer prova para o Enem. E nós fomos dar aula magna lá, eu, a professora Filomena e a outra professora que me fugiu o nome. A Meridan. A Meridan, exatamente. E eu quero vocês duas aqui em breve no programa para a gente falar sobre o tema que vocês dominam tão bem e que os ouvintes certamente vão gostar. Ah, mas vamos marcar. Marca com o Israel e o Israel me avisa, tá bom? Tá bom então, querida? Depois lá eu pessoalmente te dou meus telefones. Tá bom, um grande abraço. Um abraço grande, felicidades aí para a palestra. Tá legal, um abração. Professora Filomena, essa mulher é um monstro no que ela faz, é uma professora que envolve antropologia, sociologia, história. Ela conhece a história do Brasil desde os seus primórdios, mas com uma visão crítica extraordinária. Vai ser uma honra para a gente, da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ter as duas aqui. Mas concluindo o meu raciocínio em relação às guimbas de cigarro, nós começamos a estudar a questão das guimbas e uma das coisas que ficou evidente é que as guimbas são feitas basicamente de plástico, de acetato de celulose, e elas persistem no meio ambiente quando jogadas ao léu sem nenhuma preocupação ambiental. Elas podem permanecer no meio ambiente por décadas. Então nós criamos um movimento chamado de Praia Não É Cinzeiro, e começamos a fazer coleta de guimba nas praias e tal, e depois nós percebemos que existem outros microlixos que também poluem as areias das praias e vão acabar dentro dos oceanos, e pior ainda, no interior da fauna de peixes, tartarugas, arraias, enfim, e que são tampinhas plásticas, tampinhas de água mineral, pedaços de metais de latinhas de refrigerante, de cerveja, embalagens que envolvem os canudos, os próprios canudos. Então a gente começou a perceber que o movimento ambientalista precisava também conhecer um pouco o movimento pela saúde, que é o movimento pela redução do uso de fumo. E aí a gente começou a se envolver com ONGs que lidam com a questão do meio ambiente, e para nós está sendo uma gratíssima satisfação, porque existe um pensar muito semelhante entre os ativistas que lidam com a saúde e os ativistas que lidam com o meio ambiente. Inclusive, uma vez eu estive com um professor americano, que é o indivíduo que mais entende de guimbas no mundo, Thomas Novotsky, e ele disse uma coisa interessante que eu nunca tinha me atentado. Ele disse que não há nada para um movimento social ligado à saúde mais importante do que você se ligar aos ativistas do meio ambiente, porque, segundo ele, são os únicos que conseguem ser mais malucos do que a gente. Então a gente vê aí nas imagens que o Geraldo, por exemplo, está botando, a quantidade de gente catando plástico, copinho de plástico e coisas que tais. O Brasil está começando a entrar nessa briga, inclusive do ponto de vista do advocacy parlamentar. Nós já conseguimos alguns resultados no país. O país é muito avançado no controle do tabaco, mas precisa avançar mais ainda na questão do meio ambiente. E eu vou pedir ao Geraldo para colocar um videozinho que eu editei com a fala de um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, que já foi ministro do Meio Ambiente, o deputado Carlos Mink. As guimbas estão aparecendo aqui na tela. E o deputado Carlos Mink não pôde vir ao programa hoje por motivo de viagem, mas a gente editou um vídeo, um áudio, do momento em que ele lançava a lei
que já foi aprovada, que proíbe sacolas plásticas não degradáveis no estado do Rio de Janeiro. Então, se o Geraldo puder, bota aí a fala do Mink, Geraldo. Nova sobre as sacolas. Nós aprovamos uma lei nova sobre as sacolas de plástico nos supermercados. Hoje em dia, os supermercados distribuem 4 bilhões, com B, de sacolas plásticas. Isso entope os rios, os mares, as lagoas, asfixia peixe, tartaruga, pássaro, as populações que moram perto dos rios. Esse plástico acaba juntando com outros lixos, inunda e as pessoas acabam perdendo tudo. Isso é um horror. Como resolver? A gente está tentando há anos isso. Agora sim, a gente aprovou uma lei que vai tirar 2 bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente. O que diz essa lei? Ela proíbe a sacola plástica descartável, aquela fina, de má qualidade, que as pessoas pensam que é gratuita, mas não é. Todo esse preço é repassado para o preço dos produtos. Esse preço dos produtos é livre, os próprios gerentes dizem que repassam esse preço. Então cada um sai com 20, 30 sacolas plásticas, acha que é de graça, não é. São fininhas, para levar 2 litros de Coca-Cola tem que pegar umas 3 dessas, para a garrafa não espatifar no pé da pessoa. Bem, então essas vão estar proibidas. No lugar dessas, a lei determina 2. Uma é cinza biodegradável para levar o lixo orgânico, o lixo doméstico orgânico. O que significa isso? Ela, ao invés de demorar 50 anos, 100 anos no meio ambiente, ela vai se biodegradar em 20 dias, em 30 dias, junto com o resto de comida da casa das pessoas. Porque muita gente diz, vai proibir a sacola, como é que eu vou fazer com lixo? Vai ter a sacola cinza biodegradável, que não vai agredir o meio ambiente. A outra sacola que a lei determina é uma sacola verde reutilizável. O que significa isso? É uma sacola que vai levar ou 7 quilos ou 10 quilos, portanto é resistente, não é fininha de má qualidade. E ela vai poder ser usada no mínimo 60 vezes. E ser usada para quê? Para 2 coisas diferentes. Ou para ir para o supermercado cada vez e trazer as compras para casa, vai outra vez, traz as compras para casa, então a mesma vai 60 vezes. Ou então, nessa mesma sacola verde, você põe o lixo reciclável, ou seja, plástico, vidro, lata, PET, papelão, e entrega para uma cooperativa de catadores, ou se um caminhão de coleta seletiva da Conlurb parar no seu bairro, você entrega. Então, o que significa isso? O fato de uma ser cinza e a outra ser verde já induz as pessoas a mudarem de comportamento. Hoje a coleta seletiva domiciliar na região metropolitana é fraquíssimo, é menos de 3%. Então você está desperdiçando muita coisa. A coleta seletiva dá para os catadores insumo, que significa renda para os catadores, emprego para eles e menos lixo de valor enterrado nos aterros sanitários. Então vamos estimular a coleta seletiva. A lei também determina que o valor máximo que se pode cobrar por essas sacolas é o preço de custo demonstrado. A nota de compra, o supermercado não ganha dinheiro vendendo sacola. O supermercado tem 500 produtos, né? Azeite, tomate, carne, sobremesa, goiabada, qualquer coisa. Então isso não vai ser lucro. Hoje em dia, o preço de custo da sacola cinza biodegradável seria 3 centavos. Ou seja, com R$1 você compra 33 sacolas dessas. E o preço de custo declarado da sacola verde seria 5 centavos. Ou seja, com R$1 você compra 20 sacolas verdes e vai usar 60 vezes ela. Então, você não vai passar a pagar, porque antes isso já é repassado ao preço, então por esse lado empatou, e o meio ambiente vai ganhar e todos nós vamos ganhar em qualidade de vida. Os mares vão ficar menos poluídos, as pessoas vão ser menos inundadas e os catadores vão receber material reciclável nessas sacolas verdes, que já vai mentalizar as pessoas a mudarem de comportamento. Então, é uma contribuição nossa que reforça o meio ambiente, reforça o lado do catador
reforça o lado da defesa da fauna marinha e torna a nossa sociedade menos contaminada por plástico, menos poluída e menos ligada ao desperdício, que é incompatível com uma visão solidária de sociedade. Então, essa foi a fala do deputado Carlos Mink, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ex-ministro do Meio Ambiente, e que é um sujeito devotado à causa ambiental, já foi do Partido Verde, e, enfim, ele não pôde estar hoje conosco, mas certamente num outro momento a gente vai poder conversar com ele mais sobre outros projetos que ele tem relacionados ao meio ambiente. Mas, Geraldo, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma musiquinha, se você tiver aí nosso Geraldinho Azevedo e o Tony Garrido, Vange Souza. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós.
ouve a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Então, estamos falando hoje no programa Viva a Voz Saúde sobre o tema do Dia Mundial dos Oceanos, dentro da Semana Mundial do Meio Ambiente. A música que acaba de acabar é de Tony Garrido e Vange Souza, nossos amigos, e o título da música é Eu Trago a Música, justamente para a gente não ter que tragar a fumaça do cigarro. E a música anterior foi de Geraldinho Azevedo, o grande pernambucano, que esteve fazendo show aqui no Rio de Janeiro na semana passada, infelizmente não pude assisti-lo. A música chama-se Fumar Pra Quê? Essa é uma pergunta que a gente faz sempre, fumar pra quê? Então, vamos retomar a questão do meio ambiente. Nós acabamos, no primeiro bloco, de ouvir a fala do deputado Carlos Mink, que fez uma lei estadual que proíbe as sacolas plásticas não biodegradáveis, mas o Rio também teve um outro avanço em termos de legislação, mas aí uma legislação municipal do vereador Dr. Jairinho, que criou a lei que proíbe o uso de canudos também não biodegradáveis no município do Rio de Janeiro. Não conseguimos também trazer o vereador aqui, mas fica marcado para quem não é do Rio, para quem não é da cidade e nem do estado, que esse avanço nós também já alcançamos. O Rio já está trabalhando com canudos biodegradáveis. Eu recentemente comprei para os meus filhos e no Rio de Janeiro, lá naquele ponto de comércio chamado Saara, que começa no Camelódromo e vai até a Praça da República, o Campo Santana, diversas lojas já vendendo canudos de metal, canudos de plástico rígido, com limpadores que você pode usar e limpar e usar aquilo durante décadas. E é um preço bastante razoável. Eu comprei um joguinho de canudo com limpador, com 2 canudos, um reto e um tortinho na ponta, mais o limpador por R$10. Quer dizer, é uma coisa que você pode carregar na bolsa, não ocupa espaço, e você chega numa loja de suco, por exemplo, e você não precisa nem daquele canudo de plástico biodegradável ou de papel que está começando a ser ofertado pelos comerciantes. No início, quando essa lei surgiu, quando se falou que ela ia passar a vigorar, obviamente os protestos foram grandes, porque isso ia onerar o comércio, que isso seria mais uma intervenção do Estado sobre os negócios das pessoas, sobre a vida das famílias, quando na verdade a gente sabe que isso é uma proteção com o planeta, que é onde a gente vive e da onde a gente tira tudo que nos dá a sobrevivência. Então, quando a gente vê as imagens, tem uma imagem que circulou o mundo de uma tartaruga com o nariz repleto por um canudo. Aquela imagem foi absolutamente chocante, mexeu com muita gente, e ela é de uma certa forma a força motriz para a gente tentar mudar essa realidade. Quer dizer, nós já estamos mudando. O Rio de Janeiro, mais uma vez, é uma região de vanguarda. Nós temos outras no Brasil, mas o Rio certamente está à frente de muitas coisas interessantes em termos de movimento social. E vamos agora dividir um pouco o Rio de Janeiro com a iniciativa de um parceiro nosso que também pensa no meio ambiente. Ele é lá das Alagoas, ele tem um nome curioso chamado de 6 Horas. Todo mundo o conhece como 6 Horas. Em todas as redes sociais ele está presente, ele é muito querido, é um empreendedor, ele está muito além de ser um comerciante de orla marítima, de quiosque. Ele é um empreendedor, ele fez inclusive curso de empreendedorismo, eu aprendo muito com ele,
E eu o conheci num evento lá em Alagoas, que foi patrocinado pelo governo do estado, que foi para falar sobre tabaco. Eu fui convidado por uma colega querida, chamada Vetrúcia Teixeira. O evento foi de segunda a sexta-feira, e eu estiquei a viagem por minha conta, as minhas expensas, por mais 2 dias para curtir lá aquele litoral de Alagoas, da Pajuçara e da Ponta Verde. Foi justamente quando eu conheci o 6 Horas e a Ossana, que é a esposa dele, que, aliás, espero que se recupere, acabou de fazer uma cirurgia ginecológica, mas parece que está tudo bem. E ficamos amigos, então, desde 2014. Já vai quase aí, completando 5 anos que a gente está se trocando aí, mandando mensagens. As experiências que ele faz lá, a gente faz aqui. E eu consegui convencê-lo a trabalhar também a questão da guimba, porque ele tinha uma relação forte com a proteção do ambiente em relação ao lixo da praia. Mas a guimba ele não tinha se atentado ainda para a importância da questão. Na verdade, as guimbas, as bitucas de cigarro, são os itens mais coletados em todas as clean-ups, todas as limpezas de praia que se façam. Ele representa o principal microlixo. Vou pedir então ao Geraldo para colocar a fala que eu pedi aos 6 Horas para mandar para a gente, para ele estar aqui participando à distância do nosso programa Viva a Voz Saúde hoje. Você pode botar os 6 Horas aí, Geraldo? Bom dia, meu amigo Alexandre Milagres, e a todos do estado do Rio de Janeiro, e também a todos que estiverem nos ouvindo. Meu nome é 6 Horas da Praia, da Ponta Verde, Maceió, Alagoas. Hoje, o Dia Mundial dos Oceanos. Sempre devemos lembrar do papel importante que os oceanos têm na nossa vida, claro, né? Alexandre, hoje eu faço parte de um projeto aqui, de muitos projetos, eu faço parte desse aqui, que é o coletivo Praia Limpa, onde temos mais ou menos 80 pessoas envolvidas nesse belo trabalho de conscientização e prática de proteção ambiental, que cada dia aumenta o número de pessoas, principalmente de crianças, que eu acho muito importante, viu? Tem uma coisa aqui que você me ensinou quando você fez uma visita a Maceió, é que não existe o fora. E eu acabo levando isso para todo lugar que eu vou, para a questão de praia, quando a gente anda, aí acaba passando para todo mundo. As pessoas acham que existe o fora. A dona de casa, ela recolhe o lixo dela, coloca numa sacolinha, coloca em cima do muro, acha que está fora. O cara toma a sua garrafinha, sua água no carro, lança ela pela janela do carro, acha que está fora. Não está fora, está tudo dentro do mesmo mundo, dentro do mesmo universo. É muito importante as pessoas aprenderem isso, que não existe o fora, não é verdade? Então, eu continuo com aquele projeto de que praia não é cinzeiro e nem lixeira, e está dando muito certo, que eu estou lançando para todos os companheiros da praia. É um projeto muito importante sobre as limpezas, sobre o microlixo, o que é microlixo. Acabo passando para as pessoas o que é o microlixo, que é aquelas coisas que você não dá mínima. O lacre de cerveja, é o palito de dente, ele chega a ser até o cotonete, tampinha de garrafa, filtro de cigarro, tudo isso entra como microlixo, que acho que deve estar em torno de 80% do lixo encontrado na nossa areia. Não é isso, meu amigo? Muito obrigado pela oportunidade e tenham um bom dia a todos. Esse foi o 6 Horas. Essa mensagem ele mandou hoje, lá do hospital onde a esposa dele está se recuperando pós-operatório. E eu pedi o Geraldo aqui para colocar o vídeo que eu fiz quando eu conheci o 6 Horas lá na praia de Ponta Verde, pertinho da Pajuçara, em Maceió, nas Alagoas. Bota o vídeo aí pra gente, tá no YouTube, já coloquei aqui no Facebook. Geraldo está catando aqui o vídeo. Vamos lá. Quando estiver no ar, ele vai fazer um sinal aqui e a gente
Esse é o nosso projeto Praia Não É Cinzeiro, onde eu entrevistei o 6 Horas, onde eu conheci. Movimento fantástico. Esse movimento aqui eu acho que deveria ser normal para todo mundo, né? Que acho que não é mais do que cuidar o que é nosso, faz parte aí. Eu acabei de relatar para você que não existe o fora. O cara acha que pegando o lixo de casa e pôr no portão ele está fora, não está fora. O lixeiro pega, leva para o caminhão achando que está fora, não está fora. Não existe fora dentro do nosso dentro do nosso mundo aqui. Então, assim, eu queria que as pessoas conscientizassem, igual a gente, cada um fazendo um pouquinho, igual eu faço. Eu faço a limpeza na praia, faço a limpeza de manhã e coloco o lixeirinho para todas as cadeiras que eu trabalho, e mesmo assim eu coloco plaquinha de conscientização. Tá? Tipo assim, eu coloco uma lixeirinha perto de você e você joga o lixo no chão, eu vou pegar uma plaquinha e colocar do seu lado, para que você veja que o ambiente é limpo e que você tem que fazer parte daquele espaço que está ali. E você começou dando sacolinha para as pessoas, né? É assim, no momento eu comecei fazendo o quê? Eu comecei com sacolinha, colocando sacolinha para as pessoas colocar o lixo dentro da sacola. Só que eu vi que não funcionou, porque no final do dia o lixo estava todo na praia, cara. Aí eu fui ver o porquê. Aí eu observei que as pessoas pegavam a sacolinha, o lixo, jogavam o lixo da sacolinha no chão e utilizavam a sacolinha para levar canga, cueca, osorba, tudo que fosse de praia molhada embora. E eu vi, porra, não funcionou. Aí o que eu tive a ideia de criar essas placas de conscientização para que a gente está tentando conscientizar as pessoas que ocupam o nosso espaço. Isso dá muito trabalho para você, no fim do dia, ter que recolher essas cestinhas? Não, o trabalho seria se fosse a sujeira mesmo, entendeu? Na verdade, isso é um lixo produzido pela gente mesmo. Então, assim, eu tenho esse lixo, ele é produzido e aí eu tenho que recolher. Eu queria que, se não fosse o pessoal que frequenta a praia, mas todos que utiliza a praia como um comércio, fizesse essa ação que a gente faz. E é muito importante. Não acho trabalho. Eu acho o trabalho é quando você suja. Então, se você puder simplificar, sujar menos. Eu estou iniciando uma campanha lá no Rio de Janeiro, dizendo que a praia não é cinzeiro. E eu estou vendo que essa tua praia aqui, por causa da tua iniciativa das cestinhas, a tua praia está limpa, limpa, limpa. Não tem lixo, só tem micro lixo. Isso. E o micro lixo é justamente o cigarro. Vamos lá ver? Vamos. Olha aqui, ó. Isso. E a gente até tenta do lado da sua placa, olha o micro lixo. Menos. Eu estou iniciando a ideia nossa, entendeu? E tem uma, tá? Ela é feita de PVC e os cabos é cabo de vassoura mesmo, tá? A ideia nossa, entendeu? E tem umas que são adesivo e outras são serigrafia. Eu optei por adesivo porque ela demora mais para ser queimada e você pode trocar constantemente, mudar de frase e tal, e eu acho que fica bem mais fácil. E aquela outra lá que tem uma haste só? Em todas elas sai em torno de R$60, tá? Eu falo R$60 é o material, o PVC com a serigrafia ou então o adesivo. Pronta. Aí o complemento é com cabo de vassoura, aí eu que faço a... Então, esse foi o querido 6 Horas. É um sujeito realmente fantástico. Quem for a Ponta Verde, em Maceió, não deixe de procurar onde é que é a barraca 6 Horas e Osana. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2014. Nós temos também um outro vídeo, já do movimento que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. O quiosque que eu frequento na praia chama-se Varanda da Regina.
E eu fiz um videozinho com a Regina, quando a gente colocou lá os cinzeiros ecológicos. A gente mandou fazer com PVC uns cinzeiros que são fincados na areia, e a Regina então distribui para o pessoal que aluga a cadeira com ela. Tem aí, Geraldo, o vídeo da Regina? Mandei no Messenger. Então daqui a pouco o Geraldo está botando no ar. A barraca varanda da Regina fica ali no Leblon, entre o posto 11 e o posto 12, perto da Bartolomeu Mitre. É uma grande querida parceira, hoje minha amiga, e está aí imbuída do espírito também. Trabalho na barraca varanda da Regina, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. E agora estou fazendo parte de um projeto, né, chamado Praia Não é Cinzeiro nem Lixeira. E por que eu estou fazendo parte? Eu fiz questão de participar desse projeto, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso, que tem tudo a ver, principalmente numa cidade tropicana como o Rio de Janeiro. Porque eu amo o meio ambiente, eu amo essa montanha, esse céu azul, esse mar maravilhoso, essa areia que a gente pisa todos os dias, e eu quero que isso faça parte da minha vida para sempre. E eu adoro, eu gosto de ver pessoas, estar com pessoas diferentes, e isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, se o meio ambiente está limpo, está cuidado, isso reflete nas nossas vidas, na nossa alma. Então, para mim, é super importante fazer parte desse projeto. Da minha parte, eu tive a consciência que, para eu ter isso para o resto da vida, eu tenho que cuidar. E como eu tenho que cuidar? Zelando, fazendo a minha parte. Para quem não está vendo o vídeo pelo Facebook, tem umas imagens passando agora com os lixos que a gente coletou, que são canudos, tampinhas de garrafa, lacre de cerveja, como o 6 Horas mencionou. E a gente tem feito um trabalho, inclusive, de documentação disso. A gente tem fotografado esses microlixos e estamos também em Brasília, na Câmara Federal, com um projeto de lei sendo construído, que quem está apresentando é o deputado Darcísio Peronde, e nós estamos apresentando um projeto que cria o Dia Nacional de Limpeza do Microlixo das praias. Então, quando a gente fala em praias, a gente não está falando só nas praias oceânicas, mas também nós estamos falando das praias de rio, nas beiras de lagoas e de lagos, porque, como a gente mencionou anteriormente, isso tudo vai parar no meio ambiente. Nós temos acompanhando o programa da gente aqui, Mariana Pinho, Iracema Queiroz, nós temos também o professor Israel Washington e a Rosângela. E a Rosângela queria participar do programa ao vivo, viu, Rosângela? Se você estiver nos ouvindo agora, quiser telefonar para a gente bota você no ar para ouvir os seus comentários, a sua opinião, o que você tiver com vontade de dizer para os ouvintes aqui da rádio Nossa Senhora de Copacabana. Ela deixou o telefone com a gente ou não deixou? Então, Rosângela, quando quiser, liga para a gente, tá bom? Bom, temos aqui um outro vídeo que eu iria pedir ao Geraldo para colocar para vocês, que é um vídeo sobre que nós fizemos em relação à poluição lá na Praia do Leblon, no nosso point, em que a gente está trabalhando essa questão. Vou mandar para o Geraldo agora. Geraldo vai
colocar isso online. Enquanto isso, se Rosângela quiser ligar, nós estamos aguardando. Geraldo, lá no Facebook da rádio, tem algum comentário? Alguém que você queira citar? Abre aí o Facebook da rádio. Tem a Naizinha Naizinha Nai. Naizinha Nai. Ela fez algum comentário? Muitas pessoas curtindo. Mas é bom que curtam mesmo. Eu vou entrar aqui no meu site rapidamente e vou pensar uma frase que eu pontuei num capítulo do meu trabalho sobre cigarro, que é do Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer, que inclusive é nome de hospital aqui no Rio de Janeiro, ele disse uma frase muito instigante que nos remete àquela questão anterior da gente parar de olhar só para o nosso próprio umbigo. O Albert Schweitzer recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E vejam a frase que ele construiu. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja ele animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. Quer dizer, se a gente não consegue se doer com um canudo saindo de uma tartaruga, com tampinhas de água mineral matando albatrozes, com peixes utilizando guimba de cigarro e aves também como se fossem alimento, a gente não vai aprender a amar o semelhante. Tem uma outra frase também de um cientista, no caso o James Lovelock, que foi funcionário da NASA e é um dos maiores cientistas do mundo moderno. Ele diz o seguinte: somos criaturas arrogantes e estamos prestes a sofrer os danos que estamos provocando a um sistema do qual somos apenas uma parte. O ser humano talvez ele intua equivocadamente que ele é o ser mais importante do universo, quando na verdade nós somos apenas e tão somente uma parte desse mesmo sistema. Então, quando a gente, e eu vejo isso, como eu fico documentando e fotografando, eu vejo famílias que vão à praia, reunidas, se divertem, consomem lá os produtos que levam de casa ou que compram nos quiosques, e quando eles saem da praia, eles saem como se aquilo ali fosse a sua sala de estar e que em seguida viessem os seus serviçais que fossem limpar a sala de estar. Eles deixam lá os sacos de biscoito Globo, eles deixam copos, latas, tudo na areia. Tudo como se fosse algo que a natureza mesmo limpasse. E o que a gente tem percebido, eu que moro muito perto da Praia do Leblon, a gente nota que há momentos que quando a maré sobe, vai até o calçadão às vezes, e leva para dentro do oceano tudo aquilo que aquela famíliazinha consumiu e largou na areia da praia. Conseguiu aí, o Geraldo? O videozinho que eu te mandei agora por último? Isso. Tem áudio. A gente fez uma panfletagem na Praia do Leblon e essa panfletagem mostra o nosso projeto, que é o Praia Não É Cinzeiro e nem Lixeira. Então tá havendo uma discrepância aqui, que está entrando o áudio e agora entrando umas imagens, mas essas imagens eu descrevo para vocês que são a Praia do Leblon, é uma tentativa que a gente tem feito de com aquela ideia das ONGs, né, a gente pensar globalmente, quer dizer, a gente pensa no planeta, mas a gente age localmente, no local onde a gente possa ter mais acesso, até pelos recursos que são escassos, e depois a gente
documenta isso que a gente faz e tenta mandar isso para os 4 cantos do mundo, né? Então, realmente anima a gente perceber que esses movimentos têm crescido. O nosso movimento é um grão de areia no meio de outros tantos, e há muito que a gente tem que fazer, né? Há muito que a gente tem que lutar para melhorar as condições do meio ambiente, e a gente espera que no Dia Mundial dos Oceanos do ano que vem, a gente esteja ainda mais motivado, com mais pessoas participando, porque o que os cientistas estão mostrando é que a questão do plástico, a questão da poluição do meio ambiente, sobretudo dos oceanos, é uma questão tão grave, está sendo dito desta forma, é uma questão tão grave quanto as alterações climáticas. Ou seja, se a gente não intuir e não trabalhar em cima da ideia de que não é pouca coisa nós termos 7 bilhões de habitantes no planeta, se vamos tirar as crianças de muito tenra idade, se cada um de nós resolvesse jogar um canudinho plástico numa areia de uma praia, a gente teria aí 6 bilhões e 500 milhões de canudos plásticos. Os Estados Unidos, que tem banido o uso de canudo plástico, com várias campanhas, tem várias hashtags, como Strawless Ocean, quer dizer, um oceano sem canudo, os Estados Unidos consome por dia algo em torno de 500 milhões de canudos. Então, existem vários movimentos americanos, que nós estamos aqui também criando os nossos, que estão pensando em salvar os oceanos. Tem o Save Our Oceans, tem o Oceans Clean, tem Stop Sucking. Stop Sucking é pare de usar canudo. Strawless Ocean, que é oceano sem canudo. Tem uma outra hashtag de um outro movimento bacana chamado The Future Doesn't Suck, quer dizer, o futuro não usa canudo, não chupa canudo. E existe um outro movimento que se intitula Useless Plastic, ou seja, parar de se usar plástico, e, sobretudo, os plásticos de uso único. O que é um plástico de uso único? Você vai numa loja de suco e vai fazer uma encomenda para você consumir em casa. E aí você pede, por exemplo, um pote de salada de frutas e o indivíduo te manda uma colher de plástico. Às vezes esse pedido é feito por telefone. E aí você pede aquela colher de plástico, você pode até usar quando a colher chegar na sua casa, mas imediatamente você joga no lixo. Eu costumo comprar uma tapioca na loja de suco em frente da minha casa, e ela vem embalada num isopor, assim, do tamanho de um pouco maior do que seria apropriado para um cachorro-quente. Vem um isopor com tampa que se encaixa e você leva aquilo para casa. A primeira coisa que você faz é tirar o que está dentro desse isopor e jogar o isopor fora. Esse tipo de uso é o chamado de single use, ou uso único. A gente tem que banir, não o plástico, porque o plástico tem a sua importância dentro do sistema industrial das nossas casas, é cheio de plástico, mas tem plásticos ali que duram 30 anos. Você compra um apartamento, vende um apartamento, e aquela tomada que tem uma capa plástica, ela às vezes vai passar para o próximo consumidor. Então a questão não é exclusivamente você banir os plásticos, mas sim os plásticos com os quais você pode ou prescindir deles. Eu fiz um videozinho sobre o comércio que vende comida por telefone. A grande maioria das pessoas que faz a encomenda não prescinde do talher, quer dizer, como se na casa das pessoas não houvesse talher.
Para que a gente vai querer um garfo e uma faca em casa, se você na sua casa você tem uma gaveta cheia de pratos e facas e garfos, e aquilo tudo vai para o lixo. Então eu há alguns anos comecei a separar o lixo plástico antes de mandar o lixo plástico da minha casa para a lixeira, e o que a gente nota é que são sacos e sacos de caixinhas plásticas, copinhos de plástico, e que a gente absolutamente não fez uso nenhum daquilo, e aquilo faz montanhas, fazem sacos. Imagine cada habitante desse planeta produzindo uma certa quantidade de lixo. Geraldo, você faz isso na sua casa, Geraldo? Você tem coleta seletiva? Pois é, era exatamente sobre isso, que é um assunto, né? Não tem coleta seletiva lá. Eu tenho uma parente minha que mora em outro país, né? Lá a coleta é orgânico e o outro, pelo menos, né? Já é um começo, né? Então, eu até sei de uma senhora que a filha dela mora na Holanda, Amsterdã, né? Que lá também tem uma coleta coletiva. E ela disse que se você, por acaso, colocar o lixo no lugar errado, você é multado. Eles apertam na campainha da sua casa, você é multado. Eles levam isso muito a sério. Tem uma na Holanda também tem uma iniciativa de alguns supermercados que é muito interessante. Por exemplo, você vai comprar embutidos no supermercado. Você vai comprar queijo fatiado, depois vai comprar presunto, vai comprar, enfim, outros fatiados. E aí, quando aquilo é pesado, aquilo é colocado aqui no Brasil, normalmente num prato de isopor amarelo. Aí cada queijo fatiado vem num pratinho de isopor coberto por um plástico transparente, né? Na Holanda, o que está se fazendo? As pessoas levam os potes de casa, fatia-se o queijo, coloca dentro daquele pote que você trouxe de casa, fecha-se o pote, e a etiqueta com o preço ela é colocada em cima do seu pote da sua casa. Você passa no caixa e passa lá aquele pote, você chega em casa, vai consumir o seu queijo fatiado e ao acabar é só você lavar e volta para o armário, né? Uma outra coisa que tem acontecido também é que os supermercados, ao venderem produtos, eles expõem os produtos sem plástico. Então você leva lá o seu produto dentro de uma sacola sem plástico. Temos a iniciativa aqui do deputado Carlos Min, que a gente já mencionou, que transforma o plástico que leva 100 anos para se decompor em um plástico biodegradável que leva meses. Mas se a gente puder também usar menos plástico, né, seria importante. Tem um movimento feito na Islândia que também é super interessante, que é o seguinte: o cara vende pasta de dente. A pasta de dente no Brasil, ela vem dentro de ela vem numa embalagem, e essa embalagem está dentro de uma caixa. Os caras lá chegaram à seguinte conclusão: para que essa caixa? Se já tem a embalagem plástica, não precisa da caixa. Você veda a saída lá da pasta de dente com a tampinha, está fechadinho, e fica exposto ali e é vendido. Porque cada pasta de dente vem com a caixa. E essa caixa vai para... Não estou vendo a imagem aqui não, Geraldo. Não está aparecendo aí não no Facebook? Não, estou aparecendo... Não, porque está atrasado. Não, mas é... sim, é do intestino. Do estômago. Acho que é de um albatroz. Do estômago de uma ave. Eu acho que é um albatroz. Cheio de plástico dentro do estômago. Plástico e madeira e outras coisas. Tem um documentário chamado Midway, que eu sugiro que quem tiver acesso à internet coloque no Google Midway, M-I-D-W-A-Y. Mas tem no YouTube, doutor? Tem no YouTube, claro. E esse Midway, ele é um fotógrafo que investigou a mortandade dos albatrozes e ele examinava o albatroz morto e mostrava que dentro do estômago do albatroz estava lotado de tampinha plástica, às vezes produzida num outro continente, que a maré oceânica levava para aquela ilha que chama justamente Midway, né? Eu acho que já está aí no ar.
Acho que esse é que aqui está entrando com um pouquinho de atraso a minha imagem. Tem um pássaro aí. Tem eu gostaria também de... Esse é o Midway. Tem um documentário recentemente lançado, justamente do grupo Hut Brasil, que nós apresentamos no início do programa, que eu também sugiro que as pessoas conheçam. É só chegar no Google ou no YouTube e colocar Uma Gota, ou escrever umagota.doc. Esse é o Midway, exatamente, é o nome de uma ilha no Oceano Pacífico. Esses são albatrozes, e ele começou a estudar a quantidade de albatrozes mortos por terem se alimentado de plástico, confundindo que fosse alimento, né? Eles pegam uma tampinha de alguma coisa achando que aquilo é um alimento, é colorido, chama atenção, e acaba que eles vão juntando. Vai aparecer agora esse das tampinhas. Isso. Quem estiver nos acompanhando pelo Facebook está vendo tudo aqui que o Geraldo colocou no ar, mas quem estiver pelo rádio, Midway, agora apareceu esse tampinha no Google. Esse é o fotógrafo, exatamente. Esse aí é um corpo de um albatroz com mais de 50 tampinhas plásticas dentro do estômago, né? Quer dizer, voltando àquela frase do James Lovelock, nós somos criaturas arrogantes e estamos prestes a sofrer os danos justamente aqueles que estamos provocando a um sistema do qual somos apenas uma parte. Nós não temos o direito, que direito temos nós, né, de fazer com que os albatrozes se alimentem de tampinhas plásticas? É lamentável. Esse vídeo é um vídeo que correu o mundo, ganhou prêmio, inclusive, mas eu estou recomendando novamente aqui, vou pedir ao Geraldo para localizar o documentário Uma Gota. Divulguem bastante. Esse é um vídeo, Uma Gota é um vídeo brasileiro, é um documentário brasileiro que, quem sabe, não toca as pessoas, né? Quer dizer, eu acho que a luta pelo meio ambiente poderia ser uma luta a unir os brasileiros. Nós estamos vivendo um momento tão de desunião de grupos políticos, de grupos de opinião díspares, e talvez o oceano pudesse ser a preservação do oceano pudesse ser um movimento interessante para a gente empreender. A gente não ter bandeira, a bandeira seria única, a bandeira de preservar a fauna, preservar a flora, e não fazer com que outros seres sofram pelo nosso descarte inadequado. Lembrando da questão das guimbas, o mundo produz 6 trilhões de guimbas por ano, já que nós temos 1 bilhão e quase 1 bilhão e 200 milhões de fumantes ainda no planeta, mas dessas 6 trilhões de guimbas, 4 trilhões são descartados no meio ambiente sem nenhuma preocupação ambiental. Geraldo, o que você, na sua família lá, o que você, de alguma maneira, poderia fazer para mudar essa situação? O que a sua família podia fazer? O senhor, doutor, falou uns exemplos aí. O que a gente está fazendo, né, no momento é guardando as tampinhas e levando lá para a igreja São José da Lagoa. São José, na Lagoa Rodrigo de Freitas? Isso, tem uma campanha lá, até uma pessoa de lá veio aqui, que tem Esteve aqui na rádio? Esteve aqui na rádio, falando sobre esse projeto que... Aí lá tem sacos imensos dentro da igreja, só com tampinha plástica. E eles vão reutilizar isso? Então, eles levam para... Eu acho que é uma empresa que recicla isso aí. Isso aí. Pois era isso que eu ia falar, mas eu vou continuar. E aí essa empresa, o que faz? Recicla e dá cadeiras de rodas para a BBR. Para a BBR. Exatamente. Quem não é do Rio de Janeiro, a BBR é a Associação Brasileira de Reabilitação, né? Exatamente. Então isso é
É uma campanha que até a Márcia lá da paróquia teve aqui falando que é impressionante como as pessoas estão ajudando nesse processo. Porque é uma coisa que não tem custo, né? Você não precisa investir, é só você não ir no impulso de jogar no lixo imediatamente aquele lixo, né? Você pensar, dá para guardar isso em algum lugar. E ela falou uma coisa interessante, que ela estava lá na lagoa, lá no Lagum, um lugar que tem na lagoa lá, catando tampinhas. Ela passava lá, ou passa com o marido lá. Aí uns dias depois, ela passando, aí um rapaz lá, que eu não sei se era porteiro ou alguma coisa, trouxe um saquinho cheio de tampinha para ela. Que viu, né? Ela falou, por que você está trazendo? Eu vejo a senhora catando, então deve ser por uma coisa boa. Aí entregou para ela. Então, ela dizendo como... Ela está impressionada como tem pessoas que estão querendo participar desse projeto. Exatamente. Eu acho que seduz a gente, né? A gente parar um pouquinho para pensar que a gente é parte do sistema, né? E que a gente pode contribuir positivamente. Boas coisas, grandes coisas que são feitas, são feitas por pessoas, né? Isso é uma coisa que une. Eu acho que isso une as pessoas. Une as pessoas, um objetivo só. Né? Eu acho que a gente tem que divulgar mais a questão das reciclagens. Vamos fazer um outro programa. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que está essa coisa da reciclagem? Pois é, como é que isso está? Eu não sei se a gente... Eu soube que tem um lugar, não sei se... Eu acho que é em Niterói. Eu não sei se ainda está assim essa situação. Que é um lugar lá, que não sei se foi a prefeitura ou o governo do estado, o estado... Não, o estado é Rio, né? Então deve ser a prefeitura de Niterói, que tem um lugar lá que tem todo o maquinário para fazer reciclagem. Só que o lixo não chega. Uma coisa que o deputado Carlos Mink mencionou na fala dele é que a gente só está reciclando 1% do lixo que a gente produz. Pois é, né? Não chega. Nós estamos falando de Brasil, né? Tu vê um lugar que foram compradas máquinas, tem toda uma estrutura, o lixo não chega. O lixo não chega. Isso é uma coisa tem uma coisa que eu estou procurando aqui, mas eu não vou achar. Mas tem um vídeo sueco que mostra uma forma de fazer atividade física nos parques. As pessoas, por exemplo, aqui na orla do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, ou em volta da lagoa, as pessoas correm, né? Só que eles lá estão fazendo o seguinte, as pessoas correm nos parques, no meio de matas, e enquanto vão correndo, vão recolhendo lixo. Então, a corrida é feita, a atividade física é feita de corrida, mais a coleta de lixo, que vai sendo depositado em alguns pontos do percurso. Isso é na praia, é isso? Não, isso não sei se tem também na praia, mas esse vídeo que eu não estou localizando aqui é a corrida no meio da cidade, no meio do mapa, assim, quando fosse no Alto da Tijuca e tal, você está correndo ali e tá catando lixo ao mesmo tempo. Aí você se abaixa para pegar o lixo e volta e sobe e recomeça. Como um exercício físico. É um exercício físico e ao mesmo tempo é um exercício de preservação do meio ambiente, né? É uma coisa... Eu vou te passar agora aqui já uma experiência carioca, uma experiência também na Praia do Leblon, mas que foi feita pelo Colégio Santo Agostinho. O Colégio Santo Agostinho é um colégio tradicional aqui no Rio de Janeiro, e no ano passado eles fizeram uma coleta seletiva, uma coleta de lixo na praia, uma clean-up, que eu estou te mandando aí. Já mandei para o seu Messenger. Você bota as imagens aqui, é uma garotada de 10 anos, 11 anos, 12 anos, com professores, com pais e responsáveis, e fizeram uma limpeza bem interessante, mais ou menos, foram uns 300 alunos, 300 meninos circulando pela praia. Clean Up Day. Com, como é que se diz, com as meninas com luva, né, para não ter nenhum tipo de acidente, e saquinho plástico, e eles foram coletando lá as coisas. Agora, o ideal seria que a gente não jogasse nada na areia, né? Tudo bem que é um movimento valoroso, digno de aplausos, as pessoas catarem lixo,
Mas esse lixo não foi parar lá sozinho, né? Esse lixo foi deixado por pessoas, né? E esse lixo, depois de deixado pelas pessoas, a maré certamente vai levar, porque quando você vê o pessoal da Conlurb, que faz a limpeza da praia no pós-praia, você vê que eles levam as garrafas, eles levam as coisas mais volumosas, os cocos, né? Os cocos verdes, mas o microlixo fica. O microlixo, ele é pequeno mesmo, ele é micro. Aí quem estiver vendo o nosso programa pelo Facebook está vendo aí, essas crianças todas de amarelo são alunos do Colégio Santo Agostinho. Eu filmei isso aí, eu participei disso em 2018, que existe um dia, exatamente o Dia Mundial de Limpeza de Praia. E quem está de azul são familiares ou então funcionários da escola, professores, coordenadores, supervisores. Eu acho que isso aí é conscientização. Eu acho que uma criança que passa por uma experiência dessa, dificilmente essa criança vai jogar, quando tiver maior, vai jogar um canudo na areia. E provavelmente vai falar para os pais quando eles fizerem Exatamente. isso. Esse aqui é Exatamente. Os pais vão ficar sem graça de fazer isso. Exatamente. Depois de terem participado com os filhos desse evento. E o que eles recolheram de lixo aí, em pouco mais de 2 horas, uma quantidade impressionante. Impressionante. Eu que estou acostumado com isso, essas imagens que estão passando, essas sacolas verdes. Tem bastante gente, né? Tem bastante gente. A estimativa era de 300 pessoas participaram disso aí, porque a Praia de Leblon tem 2 quilômetros e foi uma coisa interessante. Eu espero que no ano que vem tenha mais, eu espero que outros colégios façam isso, né? Outras iniciativas desse tipo, para que mais pessoas se conscientizem, porque isso é uma questão cultural, eu acho, né? Você não joga nada no chão da sua casa. Mas eu acho que essa coisa do lixo seletivo, isso é uma questão muito importante. Muito importante, porque aí já é uma coisa maior, né? Aí já é um governo tomando essa iniciativa. Tem pouca comunicação nos meios de comunicação, fala-se pouco disso, né? Eu sou de uma época, não sei se você também, você pegou também, o Sugismundo, lembra do Sugismundo? Sugismundo, me lembro. Eu era muito nenenzinho, mas eu me lembro. Eu acho que era uma campanha da Conlurb, se não me engano, a limpeza urbana. E aí o Sugismundo era um desenho animado, né? E ele sujava mesmo, né? Ele não se preocupava muito, não. Mas a gente tá cheio de Sugismundo, tá? É evidente, né? Quando você vai... Outro dia eu vi aquela enchente, aquela última chuvarada que teve na Rocinha, a quantidade de lixo que a maré de chuva levou para os bueiros, entupiu os bueiros, é um negócio impressionante, né? Impressionante. E o que se sabe hoje é que os oceanos, eles vão estar daqui a pouco mais plástico do que peixe. E tem um fenômeno extremamente perigoso, que é a fragmentação desse plástico por 3 motivos. É pelo sol, pela força das ondas e por um crustáceozinho que come esses plásticos e transforma eles em microplásticos. E os peixes estão comendo esses microplásticos e depois, como a gente se alimenta de peixe, nós estamos comendo o próprio plástico que a gente está produzindo. Todo dia tem saído muito estudo sobre isso. Recentemente, inclusive, teve uma matéria grande em uma rede dessas de TV com um programa de alta audiência e a gente vê que a gente está preocupado com agrotóxico e é para se preocupar mesmo, né, sobretudo no Brasil, mas talvez a gente devesse se preocupar um pouco mais também com a questão do plástico, porque quem está comendo uma alimentação que vem dos oceanos está comendo plástico. E talvez esteja achando, né? Não, eu só como peixe, frutos do mar, papai, está comendo plástico. Está comendo plástico. Em grande quantidade. Então a gente promete aqui aos ouvintes, nosso programa está se encerrando, justificando inclusive a ausência de entrevistados hoje, porque todos estavam envolvidos com o Dia Mundial dos Oceanos. A gente teve um grande evento aqui no Rio de Janeiro, então pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, pessoas da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, a Conlurb,
representantes de ONGs, como sobretudo a RUT Brasil, que foi quem organizou esse grande evento na Barra da Tijuca, que não foi o único, mas foi talvez o maior evento aqui do Rio de Janeiro. Essas pessoas não puderam participar. Mário Moscatelli, também um ambientalista, precisou viajar, não pôde vir aqui como estava acordado, e também o deputado estadual Carlos Mink, que mandou fala, mas também teve que viajar e não pôde participar. Da minha parte, eu me sinto como tendo cumprido uma missão de trazer esse tema para os nossos ouvintes, porque é um tema que me preocupa particularmente. Tenho estudado bastante esse assunto, como eu disse, inicialmente a partir da preocupação com as guimbas de cigarro, né? Com as 6 trilhões de guimbas que a gente produz e das quais 4 trilhões a gente descarta inadequadamente. E vamos trazer esse tema de novo, porque esse tema não pode se bastar só com um programa nosso, Viva a Voz Saúde. Desejamos, eu e Geraldo Rodrigues, um belo fim de semana para todos. ZY1 201, Associação